Que bom estar com vocês de novo, falando aqui conosco no DoutorCast, tema sobre saúde. E o tema de hoje vai ser para a gente falar um pouco sobre saúde plena, que começa com pequenas ações, mudanças simples no nosso dia a dia. E o entrevistado de hoje é o Joel dos Reis. Que prazer ter você aqui, Joel. Uma alegria, uma satisfação, viu, doutor, estar aqui contigo aqui nesse nosso bate-papo. Uma alegria, viu? Uma satisfação. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E mais uma vez, como vocês sempre sabem, eu vou passar a capivara dele. Então, a capivara é o seguinte: o Joel dos Reis, ele é terapeuta holístico, profissional da clínica Bom Viver, associado da Associação dos Amigos do Bom Viver, com sede em São José dos Campos, e ele trabalha ali junto ao Ministério da Saúde da Igreja Adventista do Bosque dos Eucaliptos. Bom, Joel, parece que saúde é um tema importante para você, é uma área que você gosta muito de atuar, não é isso? Viu, doutor Elton, deixa eu contar alguma coisa do início, né? Na verdade, eu já cresci aprendendo esses princípios que eu vou falar aqui hoje, né? Então, fala pra gente, o que é holístico? Por que holístico? O que é holístico? Exatamente, então, o terapeuta holístico é aquele que faz um trabalho completo nas 4 áreas distintas do ser humano, né? Cuidar da parte física, a parte mental, social e espiritual, né? Porque o ser humano, ele tem que trabalhar nessas 4 áreas. É como uma cadeira, né, de 4 perninhas, né? Então, se a gente não usar essas 4 perninhas, a gente fica desequilibrado. A própria Organização Mundial da Saúde, ela entende que saúde não é só ter ou não doença. Eu sempre falo para todo mundo. Sim. Você precisa olhar o indivíduo como um todo. E não adianta falar só sobre doença física. Tenho um tumor. Tenho pressão alta. Não, e as demais situações, e as desordens de saúde mental, e como é que está a espiritualidade? É isso? Exatamente. Então, eu no meu trabalho procuro motivar, conscientizar o ser humano a praticar essas 4 áreas, né? Vou dar um exemplo bem simples. É muito comum a gente encontrar algum amigo, algum companheiro, alguém da nossa família, cuidar muito da parte física, esquece da parte mental, muitas vezes esquece da parte espiritual. Então hoje é muito difícil a gente ver uma pessoa equilibrada nessas 4 áreas, né? Então isso é muito importante. Então, para ter saúde plena, saúde completa, nós temos que trabalhar essas 4 áreas da maneira assim bem harmoniosa. Você, falando disso, então você também age na área de bem-estar social. Isso tem a ver com terapia familiar? Isso também é uma área de abrangência sua? Então, doutor Elton, é interessante, porque hoje, por exemplo, os conflitos familiares, eles afetam o nosso sistema nervoso, a gente fica desequilibrado, então muitas doenças surgem devido a esses conflitos familiares. Então é importante a gente entender essa questão, né? Então não basta cuidar da alimentação, praticar uma atividade física, se você não está num ambiente familiar favorável, né? E inclusive é muito importante o amor, né? O convívio pacífico na família produz muita endorfina, né? Isso nos ajuda a evitar doenças crônicas, enfim, aumenta a nossa imunidade, é espetacular. Então você está falando um pouco sobre neuroplasticidade, que é um tema super atual hoje, né? Neuroplasticidade, o quanto que o nosso cérebro modifica em virtude de agressões ou de estimulações. Sim. Então isso, há pouco a gente teve uma entrevista com a Grace aqui, Sim. que inclusive trabalha com Quebrando o Silêncio. Sim. E ela esteve falando com a gente sobre a parte de abuso. E isso influencia, inclusive, eu não falei na época, mas influencia crescimento cerebral ou aumento de depressão no futuro. Tudo isso pode acontecer em virtude de desordens sociais familiares, é isso? Exatamente. Inclusive agora, desde o ano passado, né, quando começou a pandemia, os conflitos familiares, eles aumentaram. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais tempo em casa, todos nós sabemos disso, né? Ou aumentou o vínculo do casamento, ou mandou acabar, né? Não, acabou, chega, não aguento mais você. Exatamente. Então, tem aí o lado positivo, né? Ou o lado negativo. Exatamente. É verdade. Então, alguns casais, evidentemente, melhorou o relacionamento, né? Alguns pais ajudou no relacionamento com os filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que aprender a ficar mais tempo com as pessoas que você gosta e também com as pessoas que muitas vezes você tem algum atrito, né? Ô, João, piadas à parte, tipo, eu tava casado com você há 20
20 anos, né? A pessoa fala, tá casado há 20 anos, eu não te conhecia. Relacionamento pode causar esse tipo de alteração. Nossa, eu não conhecia o meu marido. Exatamente. Pois é, teve que sair de dentro ali dos seus moldes e expor quem você é. Bom, a pandemia tem disso, né? Exatamente. Inclusive, doutor Elton, nos últimos anos aí tem ajudado algumas pessoas que têm algumas doenças crônicas. E eu tenho percebido que essas doenças crônicas, vou dar um exemplo de uma delas, né? A fibromialgia, tem muito a ver com a área emocional. Sim. Né? Então as pessoas têm muitas dores no corpo todo, né? Então a gente percebe que esse cuidado com a área emocional influencia muito no tratamento, na cura desse problema, porque toda doença, entre aspas, tem cura, né? Então nós temos que aprender a fortalecer o nosso organismo. Né? Você sabe que fibromialgia é uma doença que não tem diagnóstico, né? Ela não tem um exame que fale, ó, você tem fibromialgia. Fibromialgia é um diagnóstico clínico. Ele é feito por meio de pontuações. Então, se a pessoa cumpre a quantidade de pontos, ela é enquadrada como com a doença ou não. Não é igual uma doença... tem diabetes, tem açúcar, excesso no sangue. Não, tem hipertensão, a pressão arterial está elevada. Fibromialgia não tem nenhum exame que demonstre que a pessoa tem. A única coisa que ela tem é dor. Dor e limitação. E isso modifica com as questões de desordem. Afeta toda a qualidade mental. De vida. Inclusive, doutor Elton, essa questão, por exemplo, dessa harmonia que a gente tem que ter na parte física, mental, social e espiritual é muito importante com respeito a essas doenças crônicas. Então, por exemplo, Deus colocou na natureza alguns itens, né, alguns elementos que faz parte da natureza que nos ajuda na nossa doença. Tá? Então, por exemplo, nós temos 8 remédios que Deus deixou para todos nós hoje, que está presente na natureza. Né? A alimentação, né? O sol, a água, a atividade física. Inclusive ela estava falando com a gente, né? Da outra vez ela comentou sobre os 8. Exatamente. Ela fez o comentário. Para quem quer ouvir, né? Um pouquinho sobre a questão de abuso e puder, né? Você pode dar uma olhadinha no podcast anterior a esse, que a Grace esteve falando sobre abuso infantil, mulheres, idosos, e falou um pouco sobre esse tema também. Inclusive, hoje, a gente consegue praticar muita coisa em casa com coisas simples, né? Coisa que não custa dinheiro, né? Tomar sol, por exemplo. A ideia é bem essa, começar com mudança simples. Então vamos lá, tem que ser prático. Sim, então vamos lá. Sobre saúde, por que então as pessoas estão sofrendo? Tem coisas práticas pra gente fazer? Vamos lá, você começou falando do sol. Sim. Por quê? Deixa eu contar aqui, fazer um resumo do porquê que surgem as doenças. Um resumo bem simples, bem direto. Então, normalmente as doenças surgem devido à transgressão às leis da saúde. Tá? Isso é a grande maioria das doenças, né? O doutor que nesta área, né, específica, né? Então, veja bem. Então, quando eu transgrido uma lei da saúde, eu tenho uma consequência, né? Então, por exemplo, eu não posso ser sedentário. Então, a lei da vida e da saúde é o movimento. Então, eu tenho que ter movimento, tenho que praticar movimentos, né? Então, isso ajuda muito a aumentar a nossa imunidade. Ajuda nos ossos, nas articulações, ajuda na circulação, enfim. Então, uma série de doenças crônicas, inclusive as mais fatais, com problema cardíaco, você consegue prevenir através de uma boa atividade física. E sem precisar gastar muito dinheiro. Faz as suas caminhadas no decorrer do dia, né? Caminhadas de 30 a 40 minutos, bem rápida, né? Ou se você tiver condição de fazer uma boa academia, né? Porque às vezes pagando você tem mais disciplina, né? Sim. Então... Mas, Joel, você sabe que a maior parte dos infartos acontece de manhã, né? E geralmente acontece de manhã quando você acorda. E isso tem a ver com o nosso ciclo circadiano, né? Aumenta o cortisol de manhã, porque que é o hormônio do estresse. Por quê? Você acorda de manhã e fala, meu Deus, acordei, ai meu Deus, vou ter que enfrentar a vida. O cortisol vai lá nas alturas. Exatamente, então isso é importante, é necessário, mas não... quando isso transborda ou transpassa o nível normal, passa a ser problema. Então infarto é mais comum de manhã. Dor no peito, irradiada para o braço esquerdo, logo de manhã, pressão alta, você tem que pensar em infarto. Inclusive, eu sempre enfatizo muito as boas horas à noite para você fazer um preparo para o dia seguinte. Então, por exemplo, nós temos que dormir bem. Dormir bem, né? O ideal, 8 horas por noite, né? Como é que eu faço para dormir bem se eu peso 150 quilos?
É complicado, né? A gente vê o quanto que as nossas escolhas podem influenciar. Sim, exatamente. Então, veja bem. Então, é um conjunto, né? Nós temos que começar a praticar dentro do contexto geral. Então, se está com aumento de peso, acima do peso, além do normal, né? Hoje, por exemplo, mais da metade da população brasileira está acima do peso. E desse mais de 50%, né? Um grande número estão realmente obesos. Então, nós temos que melhorar o estilo de vida. O sono reparador, o ideal é dormir nas primeiras horas da noite, porque o corpo consegue produzir a chamada melatonina, que é o hormônio do bem-estar, da juventude. E aí você prepara para o dia seguinte para não ter esses problemas. Isso muda de organismo para organismo, né? Porque assim, por exemplo, cada um tem a sua necessidade de sono. Eu sou um cara que durmo pouco, naturalmente, mas eu rapidamente me sinto revigorado, com um sono bom, porque assim, se eu cair na cama, pode ter certeza que eu bato ali, eu não tenho problema para dormir, eu durmo tranquilamente, não tenho aqueles sonos agitados. Eu acho que eu afundo, vou pro sono REM mesmo, e lá eu acabo descansando. Legal. E a preocupação, eu tento não levar a preocupação para minha hora de dormir. Então, porque... viu, doutor Elton, no seu caso, você é um médico, um cirurgião, né? Então, a gente tem que pagar o preço, né? E esses conceitos, né, na área da saúde, a gente coloca no sentido geral. No geral, para a população, o ideal, claro, é dormir à noite, né? Dentro do possível, né? Lá para as 9h30 ou até 10h30 no máximo. Isso no contexto geral. Agora, cada um tem a sua particularidade, né? E você tem que compensar, né? Com alguns outros detalhes, né? Que vai ajudar a melhorar a saúde. Na verdade, você vai jogando tudo dentro de uma balança e vai tendo que compensar isso para melhoria. Se tem uma coisa que não me influencia muito, é a questão de sono. Eu tenho bom humor para acordar em qualquer momento. Às vezes tem médicos que às vezes ficam extremamente mal-humorados no plantão por estarem acordados de madrugada. Eu fico numa boa, relaxo. Eu acho que faz parte um pouco da minha constituição. Mas, em compensação, a questão alimentar, por exemplo, eu senti fome e acabou o meu humor, né? No meu caso, é exatamente assim também. Então, você tem uma questão interessante, né? É o fato de você ser jovem, né? Obrigado pelo jovem. Gente, eu tô conservado, tô com 47, mas com corpinho de 46, tá? Então a juventude ajuda bastante, né? Essa questão de motivação, né? De estar realmente animado para desempenhar o seu papel, a sua missão aqui nesta terra, que não é fácil, né? A missão do médico é realmente extraordinária, né? Então, agora o cuidado com a saúde é fundamental. Então, mencionei a questão do sono, é muito importante. Questão do sono, né? Sono com qualidade. E outra coisa, também dormir no escuro, né? Então, essa questão de ter uma luzinha, e o ideal é dormir realmente no escuro. Mas está bem comprovado cientificamente, né? Que a luz, a melatonina, ela tem uma melhor produção quando você não tem influência da luz. E não é luz da pele, é que o nosso olho é capaz de captar, né? Isso mesmo. A quantidade de luz mínima, mesmo através da pálpebra coberta. E se você estiver num ambiente totalmente escuro, a sua melatonina, a produção será diferente do que quem dorme num ambiente muito claro. Exatamente. Outra questão também importante, como a gente, por exemplo, vive aqui em São José dos Campos, uma cidade grande, devido ao corre-corre, a vida moderna, né, o pouco tempo que a gente tem, a tendência natural das pessoas também é deixar de se alimentar corretamente, devido ao corre-corre da vida moderna, né? Então levanta de manhã meio corrido, né, não dá muito tempo de ter uma refeição assim farta e equilibrada, né? A alimentação equilibrada. Você precisa ter frutas de manhã, né, que são as vitaminas, sais minerais. Você precisa ter um bom carboidrato, o ideal seria carboidrato integral, algum tipo de cereal integral seria ideal. Para difícil absorção, né? Então é importante, né, porque o cereal integral está equilibrado, porque Deus criou os alimentos integrais, né? Então, isso, como Deus criou o ser humano, então o alimento é próprio para o consumo humano, o alimento integral, né? A gente sempre fala sobre açúcares, né? E existe hoje uma descrição sobre índice glicêmico. Então, por exemplo, eu posso comer, 50 calorias de algum alimento que seja de mais difícil absorção. Vamos lá, 50 gramas, 100 calorias de arroz integral e 100 calorias de açúcar in natura.
são diferentes. Sim, totalmente Porque diferente. o tempo de absorção é diferente, Sim, o tempo, o quanto você precisa de gastar para metabolizar aquilo é diferente. Então, por Sim. exemplo, se eu como 100 gramas de carboidrato na forma de açúcar e 100 gramas de arroz integral, qual engorda mais? Alguém vai pegar e falar, quanto que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Vai falar que é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas para carboidrato é diferente. Porque eu tenho que metabolizar. exatamente. Eu gasto. O integral mais lento, né? Sim. Aos poucos, né? Inclusive, doutor Elton, hoje muitas doenças crônicas, inclusive a diabetes, surgiu devido aos alimentos ultraprocessados e muito refinados. Né? De fácil absorção. Exatamente. Então aí a pessoa come aquele pãozinho refinado, com farinha refinada, o açúcar refinado. A absorção é rápida. Exatamente. Ele geralmente sobe o açúcar rápido. Exatamente. Aí o pâncreas fala, meu Deus, subiu rápido demais, produz muita insulina. Quando produz muita insulina, resultado é ganho de peso. Porque índices muito altos de glicemia, de insulina no sangue, estimulam a produção de células, de proteína, de tudo aquilo que você absorve e engorda. Claro, porque o açúcar ele é importante, né? Sem o açúcar, sem a energia, né? A gente não consegue viver, né? Agora tem tudo com equilíbrio, né? Sim, a gente não está falando que açúcar não é importante, ó. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro, ele usa praticamente 30% de toda a energia que a gente consome de calorias. Sim. Ele tem talvez 2 ou 3% do peso do nosso corpo, mas ele consome muito, 20% de todo o sangue que circula no organismo. Inclusive você que está aí nos ouvindo, né? Você que está nos ouvindo agora, né? É você que, por exemplo, usa muito a sua mente. A mente gasta muita energia. Muito, 20%. Né? Então é muito importante essa questão do cuidado com a alimentação, né? Aí, ó, a desculpinha vai falar, bom, tá vendo? Eu tô gastando muita energia só pensando, assistindo TV. Não, tem que ir o resto do organismo, tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. Então, o excesso tem que eliminar esse excesso aí de energia, né? Senão vai transformar em gordura, né? Essas gorduras localizadas ninguém gosta, né? A mulherada principalmente, doutor, não dá para me operar da vesícula e tirar as gorduras? Sempre rola essa piada, sabia? Quando eu vou operar. O homem nunca faz essa piada, mas as mulheres falam, doutor, vai tirar minha vesícula? Será que não dá para tirar também as gorduras? Aí eu falo, não dá, isso você vai ter que queimar em casa. Então meu trabalho como terapeuta é realmente fazer a pessoa ter esse equilíbrio cuidando dessas áreas, né? Outra área também importante que a gente tem encerrando essa questão aqui da alimentação, que eu acho que a gente tem os outros temas, né? Eu tenho que me alimentar bem de manhã, como o rei de manhã, como um príncipe no almoço e um miserável à noite. Esse é o conceito que a gente tem passado para educar o povo. Mas a pizza da noite? A pizza não é melhor à noite? Mas se for de vez em quando tudo bem, mas não todo dia, né? Então precisa tem que ter equilíbrio. Uma coisa é equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio, é um dom. Equilíbrio é uma coisa que muita gente não quer ter, né? E daí acaba tudo na vida. As coisas boas a gente tem que usar com equilíbrio e as coisas maléficas deixa de lado. Então aquilo que eu vou comer, eu sei que faz mal, deixo de lado, né? E aquilo que eu posso usar de vez em quando, eu tenho essa liberdade. Joel, eu falo para todo mundo, toma cuidado por achar que eu vou fazer uma dieta da proteína. E só come picanha, né? Isso, a dieta da proteína. Vai afetar os Só rins, que né? A quantidade de gordura que tem numa peça de picanha é muito alta. É uma delícia, mas vamos eventualmente, mas para você ter uma ideia, cada grama de gordura tem 9 calorias, cada grama de açúcar tem 4, ou seja, a gordura tem mais do que o dobro. Então a pessoa pode, ingerindo gordura, estar ingerindo mais do que o dobro de calorias naquela refeição. Normalmente na prática, eu como educador, como terapeuta inclusive, né, a gente dá aulas, né, com respeito à saúde, então eu coloco para as pessoas o seguinte: coma mais vitaminas e sais minerais através das frutas, verduras e hortaliças. Então isso você pode comer em grande quantidade, não há problema, né? Então, em segundo ponto, são os cereais, os carboidratos, que também tem que ter uma quantidade X, né? Não pode ser muito, né? Agora, a proteína não pode ser muito, tem que ser uma quantidade bem menor. Então, se a gente for aquela tabela, né? Aquela pirâmide, né, da alimentação, então
A pirâmide mudou bastante, né? Porque antigamente era só carboidrato a base, não era? A base era carboidrato. Era carboidrato, isso mudou bastante. Graças a Deus que mudou. Porque era meio ruim aquela pirâmide, né? Uma pirâmide meio das avessas. Exatamente, né? Hoje se sabe que você pode comer várias frutas no decorrer do dia. Inclusive é ideal comer pelo menos 50% de alimentos crus no decorrer do dia. Pelo menos 50%. Vamos lembrar uma coisa, gente. Nós estamos falando de quem está vivenciando uma certa qualidade de saúde. Isso modifica um pouco em algumas situações, como o diabético. O diabético, as frutas, existem frutas e frutas. Tem frutas que têm uma quantidade de açúcar natural, mesmo que mais saudável, mas também muito alto. E daí, se tem um diabetes já instalado, precisa tomar um pouco cuidado, fazer a rotina, entrar com a medicação, porque a gente sabe que saúde não é só ter a doença, mas qual o estado seu de cuidado da sua patologia. Isso também é saúde. Então, por exemplo, eu posso ter pressão alta, estar com ela controlada com a medicação, tendo uma boa alimentação, reduzindo o meu sal, eu tenho saúde. Agora, eu posso estar fisicamente muito bem e estar comendo exageradamente. Sim. Inclusive posso estar em depressão e ter todas as outras condições saudáveis, e nesse momento eu entendo que não estou saudável. Então, sim, olha só como é que a gente mudou muito o conceito sobre saúde. Exatamente. Então, hoje, a saúde ela é uma coisa simples, né? Mas ao mesmo tempo são vários detalhes que acaba sendo complexo, né? Porque nós temos que trabalhar em todas as áreas para ter realmente saúde, né? Outra questão importante dos 8 remédios que Deus deixou para a gente, né? Nós temos aí a importância do uso do sol. O sol não custa nada, né? O sol está à nossa disposição. Então, graças a Deus, estamos aqui no Brasil, que é o país que tem muito sol. Inclusive, o sol é muito importante porque é através da atuação no sol que nosso corpo produz, né, um hormônio poderoso, que é mais conhecida como vitamina D. Então, é fundamental nesta época do ano. Agora, e esse modismo? O que você acha desse modismo de que todo mundo tem que ficar tomando vitamina D? Porque virou uma febre agora com a pandemia. Todo mundo tomando, eu quero tomar vitamina D. E tem gente que toma doses cavalares de vitamina D, que inclusive a gente avisa, toma cuidado, isso pode ser tóxico. Então, doutor, é tão importante essa questão aí de suplementação. A gente tem que seguir suplementação dentro de uma orientação de um profissional da saúde, né? Então, isso é muito importante. Agora, o sol a gente deve tomar pelo menos o sol do meio-dia aí, uma meia hora, né? Se você tem uma pele um pouco mais escura, pele clara, uns 15, 20 minutos sol do meio-dia, é muito interessante para a produção desse hormônio que é mais conhecido como vitamina D. Em alguns países que são mais escuros, por exemplo, Inglaterra, está bem comprovado que por ser uma boa parte do dia escuro, nessa época nós observamos um aumento de depressão. Então, a presença do sol, ela está também ligada um pouco a distúrbios de saúde mental. Com certeza, porque o sol é um calmante natural, né? Então, ele acalma, ele nos traz alegria, disposição, né? Então, o ambiente ensolarado, inclusive, é muito importante deixar o sol entrar dentro da nossa casa, no quarto, né? Então, se quem tem aquele privilégio de o sol, a janela está virada aí na direção do sol, isso é muito bom, né? Então, redução de ácaros. Exatamente, é uma maravilha, né? Então, o sol é um também dos recursos naturais que Deus criou para benefício do homem, né? E o sol, nos últimos aí 40, 50 anos, se tornou uma fobia, as pessoas ficaram com medo do sol, né? Mas aí aumentou aí as doenças, várias doenças crônicas aumentaram, né? E hoje já se sabe que o sol realmente, da maneira correta, ele é muito benéfico. O tempo que a gente tem que o sol está mais a pico, né? Ou seja, mais intenso, geralmente todo mundo está em locais reservados, guardados, trabalhando, e acaba saindo e indo depois para um período mais noturno, né? Sai quando está de noite. Daí não é muito infrequente a gente notar a quantidade de baixos índices de vitamina D na maioria das pessoas. Exatamente, né? Inclusive agora, nesse período de pandemia, né, as pessoas começaram a pensar um pouco mais sobre essa questão da vitamina D agora no período da pandemia. Por isso que houve uma procura grande aí para fazer suplementação, né? Outra questão importante que a gente aprende, né, que Deus deixou para a gente com respeito aos 8 remédios da natureza, né, nós temos a importância do uso da água, né? A água é fundamental e a tendência nossa
esquecer de tomar água, né? Eu estou aqui com o meu copinho de água, né? Então, é muito já importante. está acabando aqui. Então, doutor Elton, às vezes a gente esquece de tomar água, mas não esquece de comer. Comer a gente não esquece, né? Porque a fome aperta, né? A vontade de comer aperta. Não, mas eu já passei apertos com falta de água. Na correria, por exemplo, eu trabalhava no resgate. E às vezes a gente tava no meio de ocorrência, no sol, pingando dentro daquela roupa super pesada. E a minha roupa pesava contra incêndio, junto com o bombeiro, pesava em torno de 15 quilos. E no sol, tirando vítima de preso em ferragens. Meu Deus, às vezes demorava 3 horas, 4 horas para tirar eu já peguei caminhão, tirar o cara em 3 horas. A gente pingava e ficava desesperado por água. Então, para salvar uma vida, você acabou, né, tendo que deixar para tomar água. Ele lembrou, vou tomar água. Realmente, 70% do nosso corpo é água, então nós temos que realmente repor, né, a água necessária para a gente ter vida, né? A água é vida também. E a gente tem notado que algumas associações têm sido maléficas. Por exemplo, altos índices de vitamina D e uma pequena quantidade de água, ela pode aumentar a produção de cálculos renais, né? Então as pessoas não estão muito atentas para isso. E por causa de modismos, elas esquecem do todo o resto e acham que vão desenvolver saúde simplesmente tomando vitamina D. Esquece o resto. Então, eu como terapeuta, doutor Elton, eu uso alguns suplementos que eles já são micelizados e não tem sobrecarga renal, né? Então é muito interessante, tá? Então eu indico alguns suplementos que são específicos, né? Que não tem sobrecarga renal, não afeta o fígado, já vai direto para a corrente sanguínea, absorvido pelo intestino, né? Então tem algumas alternativas hoje no mercado, né? Basta você consultar um profissional, né? Que a gente consegue realmente ter uma vida equilibrada. E conta para mim, como é que você está sentindo agora? A gente está gravando esse podcast, né? Eu preciso dizer isso, hoje é dia 13, né? 13 de agosto, e a gente está ainda no meio da pandemia. As desordens, eu sei que você fala muito sobre a questão de saúde, muito sobre a questão física, mas sentiu um pouco de mudança durante a pandemia em relação aos cuidados e desordens de saúde mental? O que você sentiu aí? Então, exatamente. Nas consultas. Exatamente. Desde o ano passado, aumentou o número de pessoas com depressão e síndrome do pânico. Tá? Então, houve o medo, evidentemente, que é uma doença grave, né? A Covid. Então, as pessoas ficaram apavoradas. Então, quem tinha a questão aí da depressão já uma realidade na vida da pessoa, e isso se intensificou no momento da pandemia. Então aumentou... Saiu do ponto de equilíbrio. Exatamente. Saiu do ponto de equilíbrio. As pessoas estavam assim cuidando da depressão, com algum medicamento, algum controle ali com um profissional. Surgiu a pandemia, estourou, e as pessoas ficaram realmente tomadas aí por esse medo, né? Essa síndrome do pânico. Essa desordem, né? Ficou mais evidente. Exatamente, ficou evidente. E a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Fazendo a pessoa cuidar dessas questões da área da alimentação, a saúde no geral, e também trabalhar com essa questão da terapia, né? Do controle emocional, porque é difícil, né? O medo, né? É difícil controlar quem tem a depressão. E para todos os profissionais de saúde, como é que eu dou orientação? Não, você tem que sair, não, você tem que ficar recluso. Não, fica preso em casa, não, saia de casa. É uma loucura. Então, doutor Elton, por exemplo, quem está na área de saúde, isso é um privilégio e é um dom de Deus você trabalhar cuidando de pessoas. Então você tem que realmente pedir para que Deus dirija a sua vida, porque você tem uma missão aqui nesta terra. Cada profissional de saúde tem uma missão aqui nesta terra. Isso é um privilégio, né? E nós temos que realmente ter, claro, todo o cuidado, né? Toda a questão aí da proteção, né? Mas nós temos uma missão. E quem está na área, né? Na área de saúde, na linha de frente, né? Está na linha de frente e sempre corre um risco, né? Então a gente tem que colocar sempre nossa vida nas mãos de Deus, né? Inclusive, um dos recursos, né, que Deus deixou pra gente, essa questão do equilíbrio, né? É a fé e a confiança no Criador, né? Isso aumenta o que a nossa fé traz a gente ter mais confiança naquilo que a gente está fazendo o nosso melhor, e Deus, ele vai fazer aquilo que ele deseja fazer, ele pode fazer, nos proteger, nos guiar naquilo que nós devemos fazer. Dentro da área da saúde, a maioria dos profissionais da área de saúde acreditam em Deus. Eu não consigo me lembrar de alguém que seja
bata no peito ali dos meus colegas de trabalho e consigam dizer que não acreditam em Deus. Que bom. Não me lembro mesmo. Isso porque eu conheço muita gente na área da saúde. Mas, vamos lá, que Deus não existisse. Você acha que simplesmente a espiritualidade pela espiritualidade parece ser alguma coisa que já tem um ganho? Exatamente. Exatamente. Mesmo a pessoa não tendo assim um contato, um relacionamento com Deus, Deus já quando criou o ser humano, ele já colocou algo espiritual dentro do ser humano. Então, sem a pessoa perceber... A Bíblia fala sobre que Exatamente. Ele escreveu a lei dele no coração de carne. Né? Então, o ser humano ele tem esse senso de um ser superior, alguém que está cuidando dele, né? Por exemplo, no momento de angústia, né? No momento de... Quando alguém perde um ente querido, quando a gente está uma enfermidade muito grave, né? A gente sempre pensa em alguém superior para nos ajudar. Né? Isso é muito interessante. Isso dá um conforto, né? Isso dá realmente condições do organismo reagir para poder combater, né, as dificuldades do dia a dia. Você acompanha pessoas que são da área da saúde, que cuidam de pessoas, né, em questões de saúde, mas que costumam estar tendo problemas e desordens de saúde? Sim, eu conheci um amigo nosso, né, que ele era psiquiatra de São Paulo, né? Então, sempre quando eu conversava com ele, eu falava, João, eu preciso conversar porque eu não tô legal. Não tô bem. Legal. Né? Então, ele era psiquiatra, né? Então a gente conversava, né, durante um bom tempo, né? Então era uma terapia, né? Então todos nós precisamos, né? Porque nós não somos super-homem, né? Então ninguém é um tempo de escuta, é isso? Exatamente, escutar, né? Ouvir, né? Porque a tendência nossa é falar muito, né? Mas a gente tem que aprender a ouvir. Isso é um dom, né? A gente tem que aprender a ouvir as pessoas, né? E eu no meu trabalho eu aprendi a ouvir as pessoas. E as pessoas gostam de falar, e é importante falar. Isso eu acho que é um dom, porque tem gente que fala por cima, sabe aquela pessoa que você tenta explicar alguma coisa, a pessoa tá falando por cima de você, ela não consegue parar de falar, e isso é muito ruim, né? Porque você não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo à sua volta. É um dom. Exatamente, é um dom, né? E diz que no silêncio a gente ouve a voz de Deus no silêncio, né? A gente consegue ouvir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Né? Então isso é muito interessante com respeito a esse equilíbrio que nós devemos ter, né? E vamos lá, você falou bastante sobre a questão de saúde física, sobre sol, sobre alimentação, sobre escolhas alimentares. A gente falou um pouquinho sobre saúde mental, né? A gente está falando bastante sobre essas questões durante a pandemia, mas tem aquela pessoa que não tem a menor força ou condição, ou falar, eu não tenho, minha saúde não tem mais jeito, né? Eu já fiz escolhas ruins a vida toda. Essa pessoa, conta um pouco, o que você abordaria para como você tentaria estimular essa pessoa a melhorar? Tem jeito para ela? Então, doutor Elton, é interessante essa questão, porque é o seguinte, existem algumas fases na vida de algumas pessoas que ela acha que não tem mais solução, não tem mais jeito. Sempre tem. Mas sempre tem, sempre dá para melhorar, né? Então, claro que a gente não pode prometer cura, né? Mas a gente vai dizer o seguinte, olha, você vai melhorar, né? Você vai conseguir, né? Você vai vencer, né? Então, o nosso corpo, ele reage pelos estímulos da nossa mente. Então, se você colocar coisas positivas, a pessoa tem que ouvir coisas positivas, coisas boas, e o corpo dela vai começar a reagir. Eu já vi coisas extraordinárias acontecendo na vida e na saúde das pessoas que eu fiquei abismado. Antigamente na igreja falava-se que esse negócio de pensamento positivo não existia, então quer dizer que você acredita, não que seja o pensamento positivo, mas a mente, ela pode transformar o corpo, é isso? Exatamente, a mente ela é influenciada por coisas positivas, né? Inclusive a Bíblia fala, né? Assim como pensa o homem, né? Ele é aquilo que ele pensa, né? Então se, por exemplo, crianças, né? Que elas crescem achando que não são nada, são burras, né? São crianças que não sabem nada, faz tudo coisa errada, então ela cresce achando que realmente é aquilo ali, e não é aquilo ali. Isso pode limitar o crescimento dela no futuro. Então, na saúde é a mesma coisa. Há pessoas que têm uma doença muito grave e ela percebeu, através de um trabalho de um terapeuta, de um profissional, pessoas da família, pessoas muito boas ligadas a ela, olha, não, você vai melhorar, você vai conseguir, você vai ser curada, e ela melhora realmente. Já muitas pessoas que têm uma doença simples, que não é tão grave,
Então, quando vem uma depressão, quando vem um pensamento negativo, acaba piorando a situação, né? Então, a gente percebe que os dois lados é interessante. Uma doença simples pode complicar, uma doença grave a pessoa pode melhorar com algo bom que você coloca dentro da sua mente. Aí, ó, um exemplo disso eu acho que é até o meu, sabe? Eu tenho diabetes tipo 1. Comecei com diabetes aos 10 anos de idade. E nunca permiti que o fato de eu ter essa patologia e procurar cuidado de saúde, que isso me limitasse. E eu acho que as pessoas precisam não se limitar pela patologia, tem que avançar, fazer o cuidado. Viver. E eu tô com 47, então tem 37 anos de diabetes, cuidado, e eu não parei o tempo para mim. Eu fui correr atrás, eu fui estudar, Claro. eu fui fazer meu esporte, eu vivenciei minhas experiências. E acho que tem muito chão ainda para rodar. Então, isso que você mencionou, doutor, é até muito importante. Todos nós temos as nossas lutas e as nossas limitações, as cargas, né, que a gente tem que carregar, o nosso espinho na carne, né? Então, é importante a gente conviver, né, quando não dá para resolver totalmente, conviver com esse problema, procurar fazer o nosso melhor, né? Pedir orientação de amigos, profissionais, né? Orientação de Deus também. E com certeza a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida, né? A gente não pode deixar que pensamentos ruins tomem conta da nossa vida, da nossa existência. Fazendo com que a mente, novamente falando, que a mente altere o funcionamento do nosso corpo. Exatamente. Inclusive, uma questão muito falada hoje nos últimos anos, a questão da epigenética, né? O meio que você vive influencia grandemente na questão genética. Então, se eu cuidar do meu estilo de vida, das minhas emoções, da minha alimentação, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Mesmo se os meus antepassados tiveram doenças crônicas, doenças graves, como câncer, como você mencionou, a diabetes, se eu mudar o meu estilo de vida, né? Eu posso alcançar uma qualidade muito boa de vida. Claro. Mas tem a ver com escolha. Escolhas, cada dia escolher coisas boas para fazer, porque nós fazemos as nossas escolhas, né? Então, e nós temos as escolhas para hoje. Amanhã é outro dia, amanhã nós não temos como fazer, ou amanhã vai chegar, nós só temos o hoje, o passado já foi. Aí nós estamos falando sobre procrastinar. Nossa, que nome feio, né? Procrastinar, deixar para amanhã. O amanhã não existe. O amanhã ainda não existe. O amanhã ainda vai chegar, se Deus quiser, mas nós temos só hoje nós temos. Então hoje cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, faça atividade física, cuida dos seus relacionamentos. Mais uma vez eu vou falar sobre uma coisa que eu falei com a Grace no outro podcast. Tem que gastar tempo com hoje, com a esperança de um futuro melhor. Mas ficar muito preso no passado causa depressão. Ficar ansioso, ficar pensando demais no futuro causa ansiedade. Então, o tempo para se cuidar é agora. É agora, exatamente. Porque o agora está à nossa disposição. Agora está à nossa disposição, né? Então, façamos o melhor agora. E se não tem força para buscar ajuda para o agora? Sozinho, para fazer se ajudar ou cuidar de si sozinho. Buscar ajuda? Com quem? Sim, claro, então. Então, normalmente, nós temos que buscar ajuda com pessoas que são melhores do que a gente. E o ideal, claro, que seja um profissional. Mas se você não consegue ir para um profissional, escolha conversar e ter amizade com pessoas melhores do que você. Como é que funciona a questão do seu atendimento quando você fala de terapia holística? Você faz atendimento, consultório, faz atendimento online? Como é que é? Desde o ano passado que eu comecei a fazer um atendimento online, né, quando começou a pandemia. E nós temos um local aqui na região sul, né, por horário marcado. A gente faz um atendimento assim, bem completo, né, faço uma avaliação epigenética de cada pessoa com 34 perguntas, né? Direcionado a todo o estilo de vida da pessoa, o que ela come, o que ela bebe, que hora que ela dorme, enfim, se faz atividade física, se toma sol, enfim, uma avaliação uma completa. visão de alguém externo, né? Porque muitas vezes a pessoa até sabe que tem que mudar, mas não muda. Exatamente. E daí você vai fazer, até com a resposta das perguntas, ela fala, isso aqui eu não estou fazendo. E nessa avaliação epigenética que eu faço, doutor Elton, e a pessoa descobre até a sua idade biológica, né? Que é diferente da idade cronológica, né? Eu falei sempre isso, eu devo ter uns 18 anos. Eu tenho certeza disso. Legal, é isso mesmo, então. Eu tô com 56, né? Eu devo ter idade biológica de 40 e poucos, né? Então. Tá vendo como é que eu tô novinho? Então, exatamente. Então, a nossa idade
biológica, né? E a influência, né, do meio que a gente vive, né, é muito interessante. Então, é sempre importante cuidar da saúde, tá? Porque você pode chegar a ter longos anos e com saúde. Por exemplo, meu pai está com 93 anos e ele está muito bem, apesar de 93 anos. Então, é claro que ele não abusou quando era jovem, não fumava, não bebia. E claro que, né, uma infância aí na roça, alimentação mais saudável, ar puro, né, água boa, né? Então teve alguns privilégios, né? Mas a gente percebe que a gente tem que ter longevidade, mas com qualidade de vida. Também não adianta viver longos anos e doente numa cama, né? Então isso é muito importante também. Bom, eu queria fazer um comentário com vocês, até porque o nosso tempo está bem avançado aqui, mas eu estava lendo recentemente um trabalho científico que falava sobre atividade física diária. Quando fala de onde eu devo andar, devo fazer uma caminhada em um ambiente mais com ar puro, com plantas, com árvores, um bosque, por exemplo, com pouca correria, sem barulho de carros e de tanta gente. E esse é um trabalho que pegaram e utilizaram um eletroencefalograma móvel, colocaram nos pacientes. E eles colocaram 3 ambientes diferentes: um shopping agitado, uma rua movimentada, né? Você fazer uma caminhada numa rua movimentada, e uma área verde calma. E os resultados mostraram evidências de menor frustração, ansiedade e excitação, e um maior foco e tranquilidade ao entrar na zona de espaço verde, além de um potencial engajamento maior para suas atividades. Por exemplo, se eu faço caminhadas diárias em um ambiente verde, eu tenho um maior poder de engajamento nas minhas atividades do futuro, quando eu saio desse ambiente. E daí, o que a gente traz de palpável, né, Joel? Fala assim, trazendo para a ciência para a vida prática e cotidiana, talvez você não esteja perdendo tanto peso quanto deseja durante uma caminhada. Eu andei 30 minutos num ambiente do Vicentino Aranha, né? Mas o que esse trabalho mostrou é que 30 minutos de uma caminhada em um ambiente tranquilo tem um ganho importante na sua sensação de tranquilidade e felicidade. E a atividade física nesses ambientes, fora da agitação eletrônica, pode ter um efeito significativo sobre a sua ansiedade. Então, exatamente, a ideia também sim, exatamente, mesmo com a pandemia, né, em ambiente de segurança, saia do sofá. Claro, então, é um ambiente assim longe de pessoas, aí você pode tirar a máscara, num parque, né, que tem muita área verde. Nós temos aqui o Parque da Cidade, que é um privilégio aqui da cidade de São José dos Campos, né? Sim. Então, é um ambiente favorável para você fazer realmente suas caminhadas, atividade física, né? Respirar o ar puro, né? E aumentar aí a sua imunidade. Maravilha. Última, talvez, orientação para o público que está nos ouvindo. Então, eu digo para você o seguinte, duas palavrinhas que você não deve esquecer, você que está nos ouvindo aqui agora, junto aqui com o Dr. Elton, né? 2 palavrinhas: bem-estar. Boa alimentação, exercício, muita água, envolvimento com Deus, sol, temperança, ar puro e repouso. Outra coisa... Repete aí. Peguei uma decoreba, mas é importante. Vai lá. Bem-estar. Bem-estar. B. Boa alimentação. E. Exercício. M. Muita água. Eu sou letrando aqui. Estar. E. Envolvimento com Deus. S. Sol. T. Temperança ou domínio próprio. A. Ar puro. R. Repouso. Reparador. Só eu passei no soletrando. Exatamente. Doutor Elton, eu posso deixar aqui meu telefone? Aí sim, pode. Então, meu telefone para você entrar em contato comigo, né? É 98815-7140. Repetindo. 98815-7140. Legal. Joel, foi um prazer demais estar com você aqui. É muito importante a gente sempre falar sobre temas de saúde e foi muito bom que você nos acompanhou aqui. A gente sempre vai estar falando um pouco no DrCast sobre temas ligados à saúde, seja saúde mental, física e também espiritual, mas tem muita coisa importante para você estar recebendo aqui através do DrCast. É um prazer e Deus abençoe você. A gente se vê num próximo capítulo.